tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada, você aprendeu sobre o vocativo e sobre algumas substituições que contribuem para a continuidade no texto. Você realizou as atividades sugeridas para a consolidação dos conteúdos? Tenho certeza que sim. Então, na aula de hoje, vamos retomar alguns desses tópicos e faremos a correção das atividades que você fez. Além disso, falaremos também sobre a leitura dramatizada. Vamos lá então! Na aula de hoje, vamos retomar o vocativo, ok? Então vá para a página 37 do seu livro e vamos adiante. E você lembra qual é a função do vocativo? Então vamos relembrar juntos. O vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome. Não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é chamar o elemento a que se está dirigindo e se separa do restante da oração por sinais e pontuação, geralmente a vírgula. Observe o exemplo. Mãe, estou com fome. Nessa oração, o vocativo é mãe. Observe que é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, mas ajuda a gente a entender a quem se direciona a fala nesse caso. Agora que já nos aquecemos com essa retomada rápida, vamos continuar. Na aula passada, você fez as atividades 37 e 38 da página 37, relacionadas ao vocativo. Então agora, vamos ver como ficam as respostas? Começaremos lendo a piada de autoria do Círio Pocente, do livro Os Humores da Língua, Análise Linguística de Piadas. Desculpe, querida, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Imagina, meu bem, eu me casaria com você mesmo que você tivesse herdado a fortuna de outro parente qualquer. Pois bem, agora vamos corrigir a questão 37. Questão 37A. As expressões querida e meu bem indicam uma relação de afeto. No caso, os personagens são namorados ou noivos, até porque eles estão falando sobre se casarem. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Questão 37B. Para resolver esta questão, você tem que saber o que é estereótipo. E eu tenho certeza de que você foi pesquisar e descobriu que estereótipo são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros. Os estereótipos podem ser construídos pela aparência, roupas, comportamento, cultura e etc. Sabendo disso, a resposta dessa questão é sim. A piada explora o estereótipo segundo o qual a mulher é dependente financeiramente de alguém, geralmente do sexo masculino, como o pai ou o marido. Essa reflexão vai nos ajudar a entender melhor a atividade seguinte. Quer ver? Questão 37C. Se existe um estereótipo evidente na piada que hoje já não é mais acolhido pela sociedade, qual é a transformação que fez as pessoas mudarem de percepção? A independência financeira da mulher. Isso mesmo. Vamos para mais uma? Questão 38. A proposta dessa questão é a reescrita para que a gente possa perceber melhor a função do vocativo. A resposta sem o termo querida fica assim: desculpe, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Questão 38A. Quando você reescreveu a frase, mudou alguma coisa no sentido dela? Conseguimos entender o conteúdo da mensagem? Conseguimos sim. O significado é o mesmo, porque o vocativo não faz parte da oração, portanto não altera o significado global da frase, só nos dá mais detalhes sobre esse interlocutor. Bom, mas se não muda quase nada ter ou não ter o vocativo, para que usamos vocativo? Vamos para o próximo item para descobrir? Questão 38B. A função
é identificar o interlocutor. Como visto anteriormente, o vocativo indica com quem o locutor fala e também dá pistas do tipo de relação entre os personagens. Nesse caso, conseguimos descobrir que eles estão em um relacionamento amoroso próximo. Muito bem, vamos adiante. Na aula anterior, quando você estudou sobre as substituições que contribuem para o texto avançar, sugerimos a realização da atividade 39, relacionada ao texto Assaltos Insólitos, na página 38. Então, vamos ler o texto juntos e ver como ficou a resposta? Assaltos insólitos. Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns, contados depois, até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem, que quando acontecem, deixam a gente aborrecidíssimo. Mas depois, narrados aos amigos num jantar, passam a ter sabor de anedota. Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até aí nada demais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro de igrejas e hospitais. Mas muitos o são na própria casa. O que não diminui o desconforto da situação, pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintura na garagem e na cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando da garagem veio adentrar pelo jardim 2 indivíduos suspeitos. Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia: "É um assalto, fica quieto, senão leva chumbo." Ele já se preparava para toda sorte de tragédias, quando um dos ladrões pergunta: "Cadê o patrão?" Num rasgo de criatividade respondeu: "Saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta." "Então vamos lá dentro, mostre tudo." Fingindo-se então de empregado de si mesmo e ao mesmo tempo para livrar sua cara, começou a dizer: "Se quiserem levar, podem levar tudo. Estou me lixando, não gosto desse patrão. Paga mal, é um pão duro. Por que não levam aquele rádio ali? Olha, se eu fosse vocês, levava aquele som também. Na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Não querem os discos? Dinheiro não tem, pois ouvi dizerem que botam tudo no banco. Mas ali dentro do armário tem uma porção de caixas de bombons, que o patrão é tarado por bombom." Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou e saíram apressados. Daí a pouco chegavam a mulher e os filhos. Sentado na sala, o marido ria, tanto nervoso quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo. Agora, lendo o enunciado, voltem às linhas 9 e 10 do texto e localizem a expressão. Para responder à atividade, precisamos voltar a algumas linhas para saber a que a expressão se refere, certo? A resposta correta dessa atividade é a letra D. E vocês conseguem recuperar a informação que justifica a resposta nas linhas 7 e 8 do texto. Vamos agora fazer uma pausa para beber água e nos manter hidratados. Depois, retomamos com um conteúdo novo, ok? Muito bem, já fizemos uma retomada de alguns assuntos que foram vistos na aula anterior e também analisamos algumas atividades. Agora, vamos adiantar o assunto que será tratado na próxima aula de língua portuguesa. Vamos falar de leitura dramatizada. E você sabe o que é leitura dramatizada? Eu acho que você sabe, pois você já leu textos teatrais no 6º e 7º ano, lembra? A leitura dramatizada constitui-se na apresentação pública de uma leitura de texto teatral, em que o leitor interpreta uma peça ou parte dela com o texto em mãos. Para esta proposta de produção oral, trabalharemos com um sketch. Um sketch pode ser um texto original, isto é, criado pela imaginação do autor, ou ser a adaptação de outro texto. É um texto teatral curto e breve, feito para uma encenação rápida, feita por um ou por poucos atores, geralmente não mais do que 3. Outra característica do sketch é basear-se em situações do cotidiano, mas sem se aprofundar em aspectos psicológicos dos personagens.
Para você não se sentir desamparado e buscar mais referências sobre o que é uma leitura dramatizada, acesse o objeto educacional disponível no QR Code do seu material. É só ler o código com o celular e apreciar o vídeo. Depois, leia o esquete para a gente poder discutir o passo a passo dessa proposta de produção, ok? Voltamos logo depois. Gostaram do esquete? Só para reforçar, gente, o esquete é um texto teatral, tá? A esquete que vocês leram vai ajudá-los a entender melhor o gênero, porque vocês terão que produzir um esquete para dramatizar depois. Por isso, antes de avançarmos para a próxima etapa, responda as atividades de 1 a 11, nas páginas 41 e 42, que elas vão te ajudar a sistematizar as características desse gênero. Dica: fiquem atentos às marcas textuais e ao que elas significam no texto teatral. Lembre-se de que no esquete temos que indicar a forma como os personagens devem se comportar, os elementos de cenário e a indicação de início e fim de cena. Façam essas atividades com calma e atenção e depois voltem aqui para continuarmos. Tudo certo até aqui? Ótimo! Então vamos lá, que está chegando a hora de vocês colocarem a criatividade de vocês em prática. Primeira coisa que faremos é folhear o capítulo 2 novamente e escolher um texto para inspirar nosso esquete. Depois, vocês devem ler e reler o texto que escolheram até conseguir extrair alguma história dele que pode ser transformada em esquete. A ideia é usar o texto que vocês escolheram para ser ponto de partida ou de chegada do esquete de vocês. Se precisarem de ajuda ou uma opinião, procurem seus colegas online ou quem esteja com vocês em casa para ajudar no brainstorm. Não esqueçam de registrar a escolha do texto e as ideias que vocês tiveram na atividade 12 da página 43, itens A e B. No item C, vocês já podem desenvolver o esquete no caderno, seguindo as orientações listadas no livro, ok? Desenvolva então essa parte da proposta e depois continuamos. Preparados então para a leitura dramatizada? Para viabilizar a proposta de leitura dramatizada, se o seu esquete tiver mais de um personagem, vou dar algumas opções. Mas não deixem de apresentar o esquete só porque estão em casa. Certamente o mundo precisa conhecer o talento dramático de vocês. Para dramatizar o esquete em grupos, você pode usar aplicativos de chamada de vídeo e dividir os papéis dos personagens entre seus amigos ou familiares e você. Outra opção é gravar você mesmo em vídeo, dramatizando os diferentes personagens de seu esquete e depois editar, sequenciando as falas e as imagens de acordo com o esquete. Essas são algumas opções, mas você pode usar as ferramentas que mais gostar para divulgar o resultado do seu esforço. Se decidir compartilhar, não esqueça de marcar o Sistema Positivo de Ensino na sua publicação, para a gente acompanhar a sua estreia nas redes sociais. Por hoje é isso. Valeu pela companhia. Até a próxima, bom trabalho e bons estudos!